Hoje falaremos da segunda parte, né, do nosso tema Sinais de tendência à descartabilidade dos bens. Então, na aula anterior a gente já falou, são basicamente 5 temas, né, que ajudam a explicar essa tendência que a nossa sociedade tem de descartar os produtos, né? Eu sempre falo com vocês que o problema não é a gente comprar um produto novo, né, uma versão moderna, uma nova versão de um produto, de um celular, de um computador ou uma roupa. Esse não é o problema. A questão toda é o que fazer com aquilo que foi descartado, né? Quais as estratégias a empresa vai ter para recolher aquele produto que ela fez e que foi descartado, que tem a ver com a responsabilidade estendida do produto. Qual que é a responsabilidade que nós, consumidores, temos com esse produto que estamos descartando? Isso tem a ver com o consumo consciente. E a responsabilidade dos governos, né, por meio das legislações que são feitas para tentar regulamentar todo esse processo. Então, a gente já falou dos dois primeiros temas, né? O primeiro foi o lançamento de novos produtos. Então, quanto mais produtos forem lançados, mais vai haver consumo e mais vai haver descarte. E o outro foi a produção do plástico. Então, hoje vamos ao terceiro, né? Lembrando ainda o rosto do profissional, né, de limpeza da cidade, o gari, né? Assustado com o volume de lixo. Então, o primeiro ponto, lançamento de novos produtos, fazendo com que as pessoas tenham mais opção, né? Comprem mais, descartem mais. A segunda, a produção do plástico, muito grande, então garrafas PET, garrafas de plástico, né? E vários produtos feitos de plástico, embalagens também. Isso acarreta um impacto ambiental negativo muito grande. O terceiro, que é o que a gente vai ver a partir dessa aula, né, o lixo urbano. Então, de novo, a figura do gari assustado com o volume de lixo. Um dos indicadores do crescimento dessa descartabilidade é o aumento do lixo urbano em diversas partes do mundo. E isso é explicado não somente pelo lançamento de novos produtos e pelo surgimento de novos produtos, como eu falei na aula anterior, né, do smartphone, né, do notebook, computador, que são produtos de pouco mais de 20 anos para cá, né, e fora os outros eletrodomésticos, né, eletroeletrônicos, novas tecnologias que surgiram, não só por causa disso, mas também pelo aumento da população, né? A população cresce, o que faz com que mais pessoas estejam comprando, consumindo e descartando, né? Um quarto item, né, associado a esse lixo urbano é a produção de computadores. Então, embora o título se refira apenas a computadores, pode-se projetar o descarte de seus periféricos, né, impressoras, discos, modems, né, CDs e disquetes são talvez produtos que nem sejam tão fabricados mais como era antigamente. E isso é possível fazer reflexões sobre os demais bens produzidos no planeta. Aqui fala de computadores, mas a gente poderia pensar os notebooks e os próprios celulares, que muitas vezes faz a função de um computador em miniatura. A partir do momento que a gente tem acesso à internet, que a gente faz uma série de funções que antes a gente fazia apenas nos computadores. Por exemplo, a gente pode checar e-mail aqui, né? Pode mandar e-mail. Antes a gente fazia só nos computadores. Então isso confirma a tendência à descartabilidade dos produtos, possibilitando também uma avaliação dessas quantidades de bens disponibilizadas, cujo destino precisa ser resolvido de alguma forma. Tá?
Aqui tem até uma charge, né, falando não se faz mais lixo como antigamente, então o rato correndo do mouse, né, que o mouse é o rato também em inglês, né, então um volume grande de lixo, mais uma vez lembrando, tá, pessoal? Uh, Lixo eletroeletrônico e eletrodoméstico não se pode colocar no lixo comum, devido a todo o material que eles são constituídos e o impacto ambiental negativo fortíssimo, né, que eles têm. Como quinto item, né, então, lançamento de produtos, produção de plástico, lixo urbano, produção de computadores e agora produção de automóveis. Então, na década, se vocês forem um pouco para alguns anos para trás, né, a década de 80 e a década de 1990, não existiam tantos carros, né, automóveis como existem hoje. Né? Então, quem tiver lembrança aí da infância, provavelmente todos vocês devem ter percebido que o número de carros nas cidades, qualquer que sejam elas, pequenas, médias ou grandes metrópoles, aumentou demasiadamente. Né? Então, dados de 1996 mostram uma frota de automóveis nos Estados Unidos de 190 milhões de veículos em circulação, sendo 10 milhões reciclados por ano. O Japão apresenta uma frota de 65 milhões e uma reciclagem de 5 milhões de veículos por ano. A França, a Alemanha e a Itália juntas representam uma frota de 100 milhões de veículos e a reciclagem de 6 milhões por ano. É lógico, gente, que esses dados aqui, né, eu peguei do livro de logística reversa de 97, então possivelmente esses números são bem maiores, né? Bem maiores do que hoje, né? Do que era em 1997. A reciclagem do ferro e aço proveniente de automóveis corresponde a cerca de 37% da quantidade desse material reciclado nos Estados Unidos. Então, olhem essa cena, essas carcaças de carro, né? E imaginem todo o impacto gerado, né? O impacto ambiental negativo gerado por essas carcaças que vão se enferrujando, né? Aí vocês imaginem a chuva, né? Enferrujando cada vez mais e isso caindo no solo e contaminando aqui também. Né? Então a figura 1 resume as principais ideias sobre a tendência à descartabilidade. Então, a nível de tecnologia, introdução de plásticos, miniaturização eletrônica e a informática, o marketing, lançamento de novos produtos, obsolescência programada e moda, e a logística, embalagens descartáveis, velocidade de resposta e os custos que são diminuídos com esse tipo de embalagem. Tudo isso ajuda a aumentar a descartabilidade dos produtos. Está no livro do professor Paulo Roberto Leite, o livro Logística Reversa, ok? Bem, então, os sinais de tendência à descartabilidade são evidentes na nossa sociedade. Como trabalhamos com o meio ambiente, né, a gente deve entender o tamanho do problema para que a gente possa pensar as soluções. Não é só despejar as coisas ruins que acontecem, mas a gente tem que ter uma noção de quais os problemas para que a gente comece a pensar nessas soluções, ok? Então eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, convidá-los a conhecer o nosso canal no YouTube, né, os nossos 2 canais no YouTube, os nossos livros, né, o Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde, publicado pela editora Vozes, e o Administração Verde, publicado pela Elsevier, e que hoje faz parte do catálogo da editora Atlas. Esses livros vocês encontram na Amazon. Tá? O nosso site, o administraçãoverde.com.br, e as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
Então aguardo vocês na próxima aula. Até lá!